Encontramos normalmente no mercado dois tipos de amplificadores. Os amplificadores de pequenos sinais, também conhecidos como pré-amplificadores, utilizados para aumentar a amplitude de sinais de baixa amplitude da ordem de milivolts, fornecidos por uma fonte que pode ser um microfone, um toca-CD e outras. Pelo fato de atuarem na região linear das curvas características dos transistores, a distorção do sinal é minimizada. Este sinal amplificado não possui potência suficiente para fazer um alto-falante funcionar. Também existem os amplificadores de potência, os quais têm a finalidade de ampliar o sinal fornecido pelos pré-amplificadores. Este sinal amplificado consegue fazer um alto-falante funcionar. A função do capacitor de acoplamento é bloquear a componente contínua, permitindo apenas a passagem do sinal CA, sem perda significativa do sinal. Podemos observar um circuito com este capacitor na figura. Existe uma condição para o capacitor ser bem dimensionado, ou seja, a reatância capacitiva XC deve ser muito menor que a soma dos resistores R1 e R2. Nesta situação, aparecerá em R2 somente a parte alternada da tensão de entrada VG, e sua amplitude será definida pelo divisor de tensão formado pelos resistores R1 e R2. Concluímos então que o capacitor, na situação ideal, terá reatância desprezível ou irá comportar-se como um curto-circuito em relação à resistência total, resultante da soma de R1 com R2. Para determinar o valor do capacitor C, utilizamos esta fórmula, onde F' representa a menor frequência de operação do circuito. Vamos considerar o circuito com um capacitor de acoplamento apresentado no slide anterior, com um gerador CC de 4 volts conectado em série, alimentado por uma tensão CA de 4 volts pico a pico e frequência de 10 kHz. Podemos visualizar a forma de onda do sinal de entrada VE nesta figura. Utilizamos nesse circuito um capacitor de acoplamento de 10 microfarad, com reatância capacitiva para uma frequência de 10 kHz, igual a 1,6 ohm. Nestas condições, a amplitude da tensão de saída pico a pico é determinada pelo divisor de tensão formado por R1 e R2, igual a 2 volts pico a pico. Podemos visualizar a forma de onda na saída do circuito nesta imagem. Outro acoplamento possível em um amplificador é o de um ponto não conectado ao terra e o capacitor responsável por este acoplamento recebe o nome de capacitor de desacoplamento ou capacitor bypass. Podemos observar este circuito na figura. É possível observar que o capacitor está fora do circuito, pois a chave está aberta. Nesta situação, a amplitude do sinal em R2, tanto o sinal CC como o sinal CA, é obtida através do divisor de tensão formado por R1 e R2. Quando inserimos o capacitor no circuito, ligando a chave, notamos que a tensão em R2 terá somente a componente CC, e seu valor será determinado pelo divisor de tensão R1 e R2. Este capacitor deve ser dimensionado de tal forma que a reatância capacitiva XC seja muito menor que R1 paralelo a R2. O valor da tensão CA será praticamente nulo, pois, como XC é muito pequeno, comporta-se praticamente como um curto-circuito para CA. Como já tivemos oportunidade de estudar, ao polarizar um transistor, estamos aplicando uma tensão de polarização CC na base, uma tensão CC entre coletor e emissor e uma corrente CC de emissor. Nesta situação, ao aplicarmos um sinal na entrada do amplificador, a tensão irá oscilar numa faixa acima e abaixo de VBE, ou seja, existirá uma variação de tensão ao redor do ponto quiescente ΔVBE, resultando em variação de tensão entre coletor e emissor ΔVCE. Podemos considerar que um amplificador é de pequenos sinais se a amplitude do sinal for suficientemente baixa para que sua operação ocorra na região linear da curva IE vezes VBE. Nesta figura, podemos visualizar um sinal aplicado na base ΔVBE e a resposta amplificada ΔIE.
Através deste gráfico, definimos a resistência incremental ou resistência dinâmica da junção base-emissor desta forma. A resistência RBE pode ser calculada também através dessa fórmula, onde IE é igual à corrente quiescente de emissor e 25 mV, uma constante a temperatura de 25 graus centígrados. A análise de amplificadores pode ser feita através dos parâmetros CC, quando levamos em consideração a polarização, conforme já estudamos anteriormente, ou através dos parâmetros CA, que considera o ganho. Observamos na figura um estágio de um amplificador emissor comum EC completo, onde C1 e C2 são os capacitores de acoplamento, CG é o capacitor de desacoplamento ou bypass, VG representa a fonte de sinal a ser amplificado, RG representa a resistência interna da fonte de sinal, ou sua resistência de saída. R1, R2, RC e RE são resistores de polarização e RL representa a resistência da carga ou a impedância de entrada do estágio seguinte. A resposta do amplificador é resultado da superposição das respostas do circuito na análise CC e do circuito na análise CA. Esta figura apresenta o circuito equivalente CC de um amplificador emissor comum. Nesta análise, os capacitores são considerados circuitos abertos e as tensões e correntes presentes contínuas. O objetivo desta análise é determinar o ponto quiescente. Nesta figura, podemos visualizar o circuito equivalente CA de um amplificador emissor comum para pequenos sinais. Para podermos realizar esta análise, consideramos os capacitores e as fontes CC equivalentes a curtos circuitos com variação de tensão igual a zero, ou ΔV igual a zero. E as correntes e tensões são variações ΔVBE, ΔVCE, ΔIB, ΔIE e ΔIC. O objetivo desta análise é determinar as impedâncias de entrada e saída e os ganhos de tensão e corrente. Nesta análise, consideramos a resistência da fonte do sinal RG nula e a resistência da carga RL conectada à saída infinito. Podemos visualizar o circuito equivalente CC de um amplificador EC nesta imagem. Observe que este circuito é igual ao circuito estudado no tópico 4.1. Assim sendo, podemos considerar o circuito apresentado no tópico 4.2 como o circuito equivalente CA de um amplificador EC. A figura mostra o circuito com um transistor substituído pelo seu modelo. Observe que o sinal de entrada fornecido pelo gerador de sinais VG é igual ao sinal aplicado na base VE. Para este circuito, a impedância de entrada ZE no gerador VG equivale a esta expressão, onde ZE base é igual a o ganho de tensão entre a saída VS e a entrada VE na base pode ser calculado através desta fórmula. O sinal negativo na equação indica a existência de uma defasagem de 180 graus entre os valores de entrada e saída. O circuito equivalente de saída é obtido com auxílio de Thevenin, aplicado na saída do circuito equivalente CA do amplificador, o qual está representado na figura. Nesta situação, a resistência, considerando a fonte de corrente aberta, é igual a RC e a tensão em vazio igual ao produto AV vezes VE. A impedância de saída ZS é igual à resistência RC. O circuito da figura representa o circuito equivalente CA do amplificador EC, com resistência de fonte nula e carga infinita. Como neste caso a resistência de carga é infinita, a tensão VS equivale a esta expressão. Assim, concluímos que o sinal de entrada do gerador de sinais VG é igual ao sinal aplicado na base VE. Podemos visualizar o circuito nesta figura. Neste modelo, consideramos uma resistência de fonte RG e uma resistência de carga RL. É importante lembrar que a resistência de fonte pode representar também a resistência de saída do estágio anterior e a resistência de carga a resistência de entrada do estágio seguinte. Podemos observar nesta figura o circuito equivalente CA do amplificador EC, com resistência de fonte e carga. Este circuito mostra o transistor substituído pelo modelo.
A impedância de entrada é calculada da mesma forma utilizada nos modelos anteriores, através desta expressão. A tensão de entrada VE, devido à presença do divisor de tensão formado por RS e ZE, é uma parcela da tensão do gerador VG e pode ser calculado com auxílio desta fórmula. Podemos observar nesta figura o circuito equivalente de TV-NAND amplificador. Como neste modelo temos a presença da resistência de carga RL, temos um divisor de tensão na saída. Assim, a tensão Vs pode ser calculada através desta fórmula, onde o ganho AV é calculado por... Conforme discutimos anteriormente, o ganho do amplificador depende, entre outros fatores, do parâmetro resistência incremental base emissor, RBE, o qual é influenciado pelo tipo de transistor e por sua temperatura de trabalho, consequentemente deixando o ganho muito instável. Para minimizar esta situação, utilizamos realimentação negativa em CA no amplificador, buscando estabilizar o circuito e também reduzindo a distorção. Observamos na figura um amplificador EC com realimentação negativa em CA, com inclusão do resistor RE1. Como podemos observar no circuito, este resistor não possui capacitor de desacoplamento. Tal situação é a responsável pela realimentação em CA. Como já foi explicado anteriormente, esta realimentação diminui a distorção e torna o ganho do circuito menos dependente do parâmetro RBE. Do ponto de vista CC, a resistência do emissor é igual a RE1 mais RE2. Podemos visualizar nesta imagem o circuito simplificado obtido a partir do circuito equivalente CA do amplificador com realimentação. Analisando o circuito do amplificador EC com realimentação negativa, concluímos que a impedância que o gerador VG percebe é representada por esta expressão. Assim como a impedância vista pela base pode ser representada por esta fórmula. Podemos notar que a impedância vista pela base aumentou muito seu valor. A impedância de saída é obtida através desta expressão. A figura apresenta o circuito do amplificador EC com realimentação com resistências de fonte RS e de carga RL. Este circuito apresenta um divisor de tensão na entrada, formado por RS e ZE, e na saída formado por ZS e RL. O circuito equivalente pode ser visualizado nesta imagem. As impedâncias de entrada e saída são obtidas através destas expressões. E o ganho de tensão entre a base e a saída pode ser calculado através desta fórmula. Como já estudamos anteriormente, quando ligamos uma fonte de alta impedância de saída a uma carga de baixo valor, a maior parte da tensão estará na resistência interna da fonte. Para evitar esta situação, devemos colocar entre a saída da fonte e a carga um circuito com alta impedância de entrada e baixa impedância de saída. O circuito que utiliza um transistor para esta finalidade recebe o nome de amplificador coletor comum, ou seguidor de emissor, ou ainda buffer, e apresenta como características principais altíssima impedância de entrada, baixa impedância de saída e ganho igual a 1. Note que este circuito não interfere no sinal de saída, já que o ganho é igual a 1, porém, sua aplicação principal é promover o casamento de impedância entre dois estágios ou circuitos. Podemos observar esta configuração na imagem apresentada. Nesta imagem, podemos visualizar o amplificador coletor comum, que é um circuito com realimentação negativa feita através de RE. A análise CC do amplificador coletor comum segue o mesmo procedimento utilizado para o amplificador emissor comum, com os resistores R1 e R2 polarizando a base do transistor, de tal forma que VCE seja aproximadamente metade do valor de VCC. Podemos visualizar o circuito do amplificador emissor comum para análise CC nesta imagem. Com base neste circuito, podemos determinar a tensão na base utilizando o divisor resistivo. Conhecendo a tensão na base, podemos calcular a tensão de emissor. Com a tensão e o resistor conectado ao emissor, podemos calcular a corrente de emissor. Também conhecendo a tensão no coletor, podemos determinar a tensão coletor-emissor.
A análise CA do amplificador coletor comum segue o mesmo raciocínio utilizado para amplificador emissor comum. Na figura, podemos observar o circuito equivalente CA com o transistor substituído pelo modelo e capacitores e fontes CC curto-circuitadas. O ganho entre a base e a saída para este circuito pode ser calculado através desta fórmula, onde Vs e Ve podem ser obtidos através destas expressões. Substituindo as expressões na fórmula do ganho AV e desenvolvendo a equação, obtemos que o ganho para o amplificador coletor comum é igual a 1. A impedância de entrada do circuito pode ser obtida através desta expressão, onde ZE base equivale à impedância vista através da base e pode ser calculada através desta expressão. Normalmente, a impedância vista pela base é muito alta. Podemos observar através desse exemplo que ZE base é igual a 1 megaohm. A impedância de entrada será definida em função das resistências R1 e R2. Podemos avaliar esta situação através desse exemplo, onde a impedância de entrada ZE é igual a 47,6 kΩ. A figura mostra um diagrama de blocos de forma simplificada de um amplificador genérico, onde a carga RL pode ser um alto-falante ou um motor. Quando projetamos ou adquirimos um amplificador, esperamos que ele atenda algumas condições fundamentais: linearidade, eficiência, potência na saída e ganho de tensão. Normalmente, não é possível atender todas essas exigências, pois alterar uma delas interfere nas outras. Assim, o projetista define quais características serão consideradas prioritárias e, dessa forma, devem ser atendidas em prejuízo das outras. Os amplificadores de potência são usados no último estágio de um amplificador, normalmente precedidos por um pré-amplificador e tendo como carga alto-falantes. Os amplificadores de potência se dividem em classes e as mais conhecidas são classe A, classe B, classe AB. São amplificadores que operam de forma linear, normalmente utilizados em amplificadores de áudio de grande porte. Classe C, amplificadores que operam na ressonância, utilizados em radiofrequência. Classe D, amplificadores que operam no modo de chaveamento, são utilizados em equipamentos portáteis. As classes são definidas pela localização do ponto de operação e duração da condução do transistor de saída em cada semiciclo. Assim, um amplificador apresenta linearidade se operar em uma região linear das curvas características. Dessa forma, a relação entre a saída e a entrada é linear, e o sinal de saída terá a mesma forma do sinal de entrada, porém amplificado. A eficiência ou rendimento de um amplificador pode ser definida como a relação entre a potência na carga e a potência CC fornecida pela fonte ao circuito de saída e pode ser calculada através desta fórmula. Os amplificadores classe A apresentam a maior linearidade, ou seja, possuem o menor grau de distorção, porém apresentam baixo rendimento, em torno de 25% do máximo. Podemos visualizar o circuito de um amplificador classe A nesta imagem. A polarização de um amplificador classe A é feita de modo que o transistor conduz enquanto houver sinal na entrada, portanto em 360 graus. Note que a polarização é igual à dos transistores amplificadores de baixo sinal, os quais estudamos em aulas anteriores. Nesta figura, podemos observar as formas da onda da entrada e saída do amplificador classe A e a reta de carga. O amplificador classe B tem como característica a polarização no corte, ou seja, as correntes quiescentes são nulas, resultando em potência em CC baixa e rendimento alto. Podemos observar nesta figura o circuito de um amplificador classe B, conhecido como push-pull, com saída complementar. Analisando o circuito, é possível observar que no semiciclo positivo do sinal de entrada, TR1, que é um transistor NPN conduz, e no semiciclo negativo, TR2, que é um transistor PNP conduz. Na configuração classe B, é necessário o uso de fonte simétrica e os transistores devem estar na configuração coletor comum ou seguidor de emissor. Nesta outra imagem, observamos as formas de onda de entrada VE e de saída VS. É possível observar que existe um intervalo no qual os dois transistores estão cortados. Neste momento, a tensão de entrada é menor que 0,6 volts e esta situação provoca distorção, conhecida como distorção de cruzamento ou crossover.
Essa distorção ocorre porque o transistor só inicia sua condução quando a tensão de base emissor, VBE, excede 0,6. Assim, quanto menor a amplitude do sinal, maior a distorção. Podemos visualizar nesta figura a reta de carga e os sinais de entrada e saída do amplificador classe B. Nesta figura, podemos observar um circuito amplificador classe B, que utiliza um capacitor CL para polarizar o transistor TR2, dispensando o uso da fonte simétrica. Este capacitor deve ter uma capacitância muito alta, geralmente em torno de 1000 microfarads. Este amplificador é um modelo intermediário entre as classes A e B sob a ótica da eficiência e distorção. Neste circuito, os transistores são polarizados acima do corte, com tensão próxima de 0,6 V. A partir desta tensão, quando a tensão de entrada VE é positiva, o transistor TR1 conduz no semiciclo positivo, e quando a tensão de entrada é negativa, o transistor TR2 conduz no semiciclo negativo. Esta configuração elimina o crossover. Nesta figura, podemos observar o circuito do amplificador classe AB com baterias B1 e B2 polarizando os transistores TR1 e TR2, respectivamente. Essas baterias podem ser substituídas por resistores ou diodos na prática. A figura representa um circuito amplificador classe AB com divisor de tensão, substituindo a bateria. Neste caso, a tensão no resistor R2 equivale à bateria B1, polariza o transistor TR1, e a tensão no resistor R3, equivalente à bateria B2, polariza o transistor TR2. Nesta outra figura, podemos observar o circuito onde a tensão de polarização é obtida nos diodos D1 e D2, substituindo as baterias B1 e B2. Da mesma forma que ocorre com o amplificador classe B, neste amplificador podemos eliminar a fonte VCC responsável pela polarização do transistor TR2, adicionando um capacitor com a capacitância elevada em série com a carga. Também podemos aumentar o ganho de corrente do estágio de saída, substituindo os transistores de saída por transistores Darlington. Observe que, neste caso, ao invés de 2 diodos, devemos colocar 4 diodos para a polarização das bases dos transistores. Podemos visualizar o circuito do amplificador classe AB com essas modificações na figura apresentada. Os amplificadores classe C apresentam um rendimento superior aos amplificadores classe A, B e AB. Este resultado deve-se ao fato do transistor conduzir somente uma pequena parte do semiciclo positivo. A principal diferença entre amplificadores classe C e os demais amplificadores está no ganho, que é máximo em uma única frequência, chamada de ressonância. Quando o sinal de entrada atinge a frequência de ressonância determinada, o transistor começa a conduzir e o circuito LC, também conhecido como circuito tanque, passa a oscilar no ganho máximo. Podemos visualizar o circuito do amplificador na classe C nesta figura. Note que não existe polarização de base, é o próprio sinal que efetua a polarização do transistor. Podemos, nessa outra imagem, observar a curva de resposta em frequência do amplificador classe C. Observe que o ganho é máximo na frequência de ressonância F0. A frequência de ressonância F0 pode ser calculada através desta fórmula. Nos amplificadores classe D, os transistores operam como chave. Nesta condição, no corte a corrente é igual a zero e na saturação a tensão é zero. Assim, a potência dissipada é muito baixa e a eficiência aumenta, e a fonte de alimentação requer menor potência. Esta classe de amplificadores é muito utilizada em equipamentos portáteis. A ideia central nesse circuito está em converter o sinal de áudio VS em um sinal de onda quadrada modulado em PWM, de frequência muito maior que a de áudio. Em seguida, é feita uma filtragem do sinal, recuperando o sinal de áudio. Podemos observar nessa figura o amplificador classe D representado através de um diagrama de blocos. Na saída do comparador, temos a tensão VC, que será positiva quando a tensão de áudio VS for maior que VT. E será negativa quando a tensão VT for maior que a tensão de áudio VS. Nesta figura, podemos visualizar o circuito básico de um amplificador classe D. A tensão na saída do comparador VC é aplicada na entrada de um amplificador fonte comum com par complementar de transistores MOS, que irão operar como chave. Assim,
Quando a tensão de saída do comparador VC for positiva, o transistor TR1 corta e o transistor TR conduz, fazendo a tensão de saída V'S ficar negativa ou igual a -V, considerando a queda de tensão em TR2 desprezível. Seguindo o mesmo raciocínio, se a tensão na saída do comparador VC for negativa, o transistor TR1 conduz e o transistor TR2 corta, fazendo a tensão de saída V'S tornar-se positiva. Analisando o circuito, observamos que o indutor L e o capacitor C fazem parte de um filtro passa-baixa, juntamente com o resistor R1 e o capacitor C1. A função desse filtro é compensar a reatância indutiva da bobina do alto-falante, fazendo o filtro enxergar uma carga resistiva em alta frequência.